Por que, como igreja, eu preciso evangelizar? Essa é a dúvida de muitas pessoas, talvez não entendam o motivo. No Expondo as Escrituras de hoje, vamos aprender o porquê a missão da igreja envolve evangelização. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, pela bondade de Deus, estamos aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, não vá embora. Hoje no programa vamos tratar sobre o seguinte tema: a igreja e sua missão de evangelização, baseada em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Vamos fazer a leitura? Diz assim: portanto, Jesus dizendo: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar o Expondo as Escrituras. Peço ao Senhor que o Senhor venha ajudar-me, Senhor, iluminar a minha mente para que eu tenha compreensão, Pai, e possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também. Abençoa suas vidas, suas famílias, toma suas necessidades, Senhor, do seu dia a dia, pois o Senhor conhece cada um que está aqui, Pai querido, assistindo, Pai querido, essa mensagem. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você quiser baixar, adquirir o esboço, dessa mensagem de hoje, basta você descer aqui na descrição do vídeo. Lá na parte de baixo vai ter lá, faça download, você vai clicar, vai ser levado para o meu site. Nesse ponto, se você está assistindo pela TV, você vai poder apontar a câmera do seu celular para o QR Code e também já vai cair lá no meu site. Aí no meu site é só descer a página onde você vai chegar ali e lá na parte de baixo tem um botãozinho para você poder baixar o PDF da mensagem de hoje. Eu quero deixar um aviso para vocês. Quero deixar um aviso porque esse Expondo as Escrituras está indo ao ar no dia 28 de maio de 2022 e tem uma programação agora para o mês de junho, para começar no mês de junho, sobre a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. É verdade que de repente você pode estar assistindo esse Expondo as Escrituras e já até passou essa data, mas você vai ter conhecimento dessa palestra. Essa palestra está baseada em Efésios 5, 22 a 31 e a programação será a seguinte: todo domingo, a partir do dia 5 de junho de 2022, às 13 horas no canal, vai ser liberado uma parte da palestra. O vídeo já estará gravado, vai ser liberado gravado, como é liberado o Expondo as Escrituras, a EBD comentado online, a teologia e a vida cristã. No dia 5 de junho de 2022, vou estar falando sobre o compromisso do casal. No dia 12 de junho de 2022, dia dos namorados, vou estar falando sobre o papel da esposa. No dia 19 de junho de 2022, o papel do marido. Dia 26 de junho de 2022, a vida sexual do casal. Dia 3 de julho de 2022, comunicação do casal. E no dia 10 de julho de 2022, encerramos com a colheita do casal. A palestra é totalmente gratuita, dividida em 6 partes e vai ser publicado em todas essas datas aí, às 13 horas, é no domingo, tá? Essas datas são domingos, às 13 horas. E a primeira palestra, a primeira parte da palestra, vamos dizer assim, é compromisso no casamento. Sabemos o que é isso? Então não perca no dia 6 de junho de 2022, às 13 horas, será liberado aqui no canal essa primeira parte da palestra. Você está convidado para participar e também para poder compartilhar para que outras pessoas possam ser edificadas. Vamos lá? Introdução da nossa mensagem de hoje. No Expondo as Escrituras de hoje, iremos aprender sobre a igreja e sua missão de evangelização. A igreja é o povo de Deus consagrado a Ele,
Primeiro ponto, a igreja é o povo de Deus consagrado a ele, separado do pecado e disponível para realizar a sua obra. Então nós temos três coisas aqui que acontecem. A igreja é o povo de Deus em Cristo Jesus, consagrado a Deus, separado do pecado, vive na contramão das coisas do mundo, mas também tem que estar disponível para realizar a sua obra. É claro, você tem seus afazeres do seu dia a dia, mas você não pode ser uma pessoa infrutífera. Você precisa, de alguma forma, de alguma maneira, estar contribuindo com o avanço do reino de Deus. A igreja precisa estar envolvida com a evangelização, edificação, adoração e também até a ação social. Tudo isso envolve a missão da igreja. A missão, além de falar dos objetivos da igreja, também aponta para os métodos usados para alcançar esses objetivos. Então a missão tanto é o que vai se fazer, como a maneira como se vai fazer também, tá? No caso da evangelização, a igreja pode realizar missão urbana. É uma forma, tá, de evangelização, que aponta para a evangelização local, mas ela também pode realizar missão transcultural com povos de outra cultura. Aqui no Brasil, se você for evangelizar lá na Amazônia, você pode ter contato com índios e, nesse caso, eles têm uma cultura diferente. Então você está fazendo uma missão transcultural, mesmo dentro do país. Agora, você também pode estar fazendo essa missão transcultural fora do país. Agora, uma coisa interessante, tem pessoas que querem fazer missão, mas só fora do país, ou algo transcultural, quando você tem oportunidade de fazer missão urbana na sua redondeza, na sua localidade, no seu bairro. Então não perca a oportunidade também de cooperar, de colaborar com a evangelização. Aqui no canal, nós fazendo aqui esses vídeos, eu aqui gravando esses vídeos, também estou colaborando de uma forma de evangelização, porque pessoas que têm contato com os vídeos que são gravados aqui no canal aprendem a palavra de Deus. E quem me assiste continuamente sabe que eu sempre tendo uma oportunidade, faço inclusive apelos aqui nos vídeos para que as pessoas aceitem Jesus. E nesse momento, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus quer te salvar, quer te libertar, quer te transformar para poder usar você no reino dele e também tem vida eterna para você. Receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aceite Jesus como Senhor da sua vida, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, diga que aceitou Jesus num programa na internet e o pastor vai te dar as devidas orientações do que você deve fazer a partir desse momento. Eu creio que o Senhor pode salvar você. Jesus deu um treinamento para os seus discípulos antes que eles assumissem a obra sem a presença pessoal de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio, nasceu, cresceu, começou seu ministério, mais ou menos 3 anos e meio, tá? É uma estimativa aqui. Treinou aqueles que estariam dando prosseguimento à obra que ele realizou e volta para o céu. Então, houve necessidade de quê? De treinamento. Precisaram se preparar para poder começar a realizar aquela obra. O assunto enfatizado em ambos os relatos das últimas palavras de Jesus a seus discípulos é o evangelismo. Olha o que diz em Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus diz que eles receberiam poder através da descida do Espírito Santo, que aconteceu em Atos, capítulo de número 2, e a partir deste momento, eles poderiam ser testemunhas, ou seja, eles teriam ali uma condição, eles teriam um ímpeto maior para evangelização, também na questão de Deus usar eles através de sinais e maravilhas. Não quer dizer que uma pessoa que não seja batizada com o Espírito Santo no sentido de falar línguas, tá? Não pode evangelizar, não. Claro que ela pode evangelizar, mas o Senhor enviou o seu Espírito Santo para poder batizar, para que a pessoa pudesse ser revestida de poder e ter esse desejo, essa vontade, esse anseio de evangelizar. E aí Jesus descreve a questão geográfica, né? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles começam na sua redondeza, Jerusalém.
aonde eles estavam. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu quero fazer missão, mas eu quero ir para longe. Comece aonde você está e o Senhor poderá ampliar até você chegar aonde você deseja, aonde o Senhor pode ter colocado no seu coração. O chamado para evangelizar é uma ordem conforme está no texto da mensagem. É uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Tendo aceitado Jesus como Senhor, os discípulos se colocaram sob o governo dele e estavam obrigados, tinha uma responsabilidade, a cumprir o que ele lhes pedisse. Pastor, mas por que eles tinham essa obrigação? O Senhor nos salva para que nós venhamos proclamar a salvação para outras pessoas. Porque a salvação não é só para nós, a salvação é para os outros também. O Senhor quer que todos se salvem. É verdade que nem todos vão aceitar o Evangelho, nem todos vão querer Jesus, é verdade, mas a nossa parte é proclamar, a nossa parte é evangelizar. Uma vez que eu estou debaixo do governo de Deus, que reino de Deus é governo de Deus, eu saí do reino das trevas para o reino da luz, eu não pertenço mais a esse mundo, eu pertenço ao reino de Deus, apesar de ainda estar aqui neste mundo, eu agora estou a serviço desse reino para proclamar o nome de Jesus. Então eu não posso me omitir, eu não posso me calar, eu não posso me esquivar dessa responsabilidade. Quando tem uma oportunidade, você pode falar do amor de Jesus no seu trabalho, na hora do almoço, na hora do lanche. Você pode falar do amor de Jesus na sua faculdade, num momento lá, num período, né, que não seja o momento da aula. É claro que você tem que usar de sabedoria. Você não pode usar o momento do trabalho, onde você está sendo pago para trabalhar, para evangelizar. É claro que você não pode fazer isso, mas você pode fazer isso nos intervalos, na hora do almoço, na hora do lanche, na hora do café da manhã. Também a mesma coisa na faculdade, ou de repente no dia a dia. Então, sempre que você tiver uma oportunidade, se você estuda a palavra de Deus, se você entende o que é ser realmente um cristão, você tem condição de falar do amor de Deus para as pessoas. Aí talvez você diga assim, pastor, mas aí é aí que está, eu não sinto confiança, eu não sinto assim segurança para falar. Então, eu vou mostrar aqui para você no canal aqui, você pode vir aqui, clique em vídeos, aí você vai ter aí, bases da fé. E aí eu tenho para você algumas mensagens já e terei outras mensagens que tem a ver com as doutrinas basilares da nossa fé. E aí eu tenho aí alguns vídeos já gravados, começando aí, inclusive eu tenho aí, o panorama da doutrina da salvação, eu tenho o panorama da doutrina da igreja, o que é igreja, qual é o intuito de Deus ter formado a igreja, eu tenho a introdução, aceitei a Jesus e agora o que eu faço? Tenho também a Bíblia, a infalível palavra de Deus, tenho também batismo nas águas, o que é o batismo, por que se batizar nas águas e também sobre a salvação em Cristo Jesus. Então, sem ser esses vídeos, tem muitos outros, mas se você não tem segurança para entender de fato o que é a vida cristã, esses vídeos vão te ajudar, porque é a base da nossa fé, entendeu? É o sustento, é para nós entendermos no que se baseia aquilo que nós cremos no quê? A fé, ela não é algo que você precisa, é algo lógico, né? Eu preciso, para mim ter fé, eu tenho que ver. Não. Você crê através do que a palavra de Deus diz. Mas uma vez que você crê, você tem todo o direito de entender sobre o que você crê. Então é por isso que aqui no canal, ou em outros canais, ou você, através de livros, né, através da própria Bíblia, porque tudo parte a partir da Bíblia, da palavra de Deus, você vai aprender para que você possa contribuir com essa obra de evangelização, que é importantíssimo. Aí Jesus declarou, se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. Eu não sirvo a Deus. Eu não digo porque amo a Jesus. A vontade de Jesus é que eu vá e fale do amor dele. João 14,15. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Versículo 21 de João 14:21. 14. Então, se eu amo ao Senhor, eu obedeço. E vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. João 15:14. E o que Jesus diz? Ide, ensinai. Ide, anunciai o evangelho. Se os discípulos realmente amavam seu Senhor, cumpririam seu chamado para evangelizar. Da mesma forma que devemos cumprir a ordem do Senhor para nos santificar. Então, quando eu amo, eu obedeço. Não existe amor sem obediência.
Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não obedeço. Eu não posso dizer que eu creio em Deus se eu não obedeço. Então, se eu amo e se eu creio, eu obedeço. E a ordem de Jesus é: ide, ensinai. Pregai o evangelho a toda criatura. Isso não era uma opção para eles, era uma ordem. Vamos lá, alguns exemplos de evangelização. Os 70 que Jesus enviou. Esse Jesus envia ainda quando estava ainda aqui na terra, para que eles pudessem compreender como era a dinâmica da evangelização. Lucas, a partir do versículo 1, Lucas 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades, lugares aonde ele havia de ir. Então aqui Jesus não está mandando os 12 em si, ele está mandando já 70. Ele está treinando, mostrando como deve ser feito. E ele envia, e ele dá instruções como deveria ser o evangelismo naquela época, naquele momento, naquele período. Então, nós já temos aí uma clareza de como era a evangelização. O que Jesus tinha em mente? Anunciar a chegada do reino dos céus. Anunciar a chegada do reino de Deus, que nada mais é do que salvação sendo oferecida. Temos também o endemoniado gadareno, que se tornou alguém que estava ali proclamando o reino de Deus. Marcos 5, 18 e 19 diz assim: e entrando ele no barco, depois que Jesus liberta esse homem daquele espírito, daqueles espíritos malignos, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. O endemoniado queria estar junto com Jesus, queria estar perto de Jesus, ir com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu. Talvez para muitos dissesse assim: meu Deus, que isso, Jesus? Rejeitar um homem que quer estar contigo, mas preste atenção o que o texto vai dizer. O que o texto diz melhor, né? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Para pensar. Aquele homem era um exemplo, era um testemunho vivo do poder de Deus, do que o nome de Jesus pode fazer, da transformação que Jesus pode operar. Então aquele homem seria muito mais útil voltando para sua casa, falando com aqueles que ele conhecia, do seu convívio, o que Jesus havia feito na vida dele, do que ele estar ali indo com Jesus naquele momento. E é isso que Deus quer. Ele quer que a gente anuncie aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu sei que tem muitas pessoas que se sentem numa situação difícil, porque elas lutam contra a transformação de Deus. Como é que elas vão falar que Jesus transforma se as pessoas não estão vendo essa transformação? Às vezes você tem necessidade, você quer que Jesus salve o seu marido, você quer que Jesus salve a sua esposa, você quer que Jesus salve o seu filho, a sua família, e você até ora, mas você não tem testemunho de cristão. E aí essa pessoa diz: eu ser cristão para ser igual a você? Você, mulher, você vive gritando, você vive nervosa, você vive brava. Você, marido, você é ignorante, você é grosseiro. Eu não quero Jesus para poder ter Jesus para ficar do jeito que você é. Então nós temos que falar do amor de Deus, mas isso também precisa ser notado em nós, a transformação. Não adianta só você orar. Não adianta só você falar que Jesus salva, liberta, transforma. É preciso que haja isso em você. As pessoas vejam isso na sua vida. Principalmente aquelas que convivem com você, que sabem quem é você. Porque você pode pregar para alguém de fora que nem sabe quem é você. Então o seu testemunho de vida, talvez para ela, não seja algo assim tão visível. Mas para quem mora com você, sabe quem é você. E como é que você pode evangelizar? Então não adianta você levantar a mão e dizer: eu determino que meu marido vai ser salvo. Eu determino que meu filho vai ser salvo. Eu profetizo que meu filho vai ser salvo. Eu profetizo que meu marido vai ser salvo. Tá bom, minha esposa vai ser salva, tá? Profetizar, o que seria profetizar? Seria você pregar para ele, mas é pregar com a palavra e pregar com o testemunho. E que testemunho você tem tido? O gadareno tinha um testemunho.
transformação de vida. Ele já não era aquele homem que vivia entre os sepulcros, ele não era mais aquele homem que vivia todo machucado, ele não era aquele homem que vivia maltrapilho, ele era um homem agora que recebeu libertação e estava anunciando o poder de Deus que fez a obra na vida dele também para outras pessoas. Então o endemoniado aceita Jesus e agora começa uma obra também de evangelização. Jesus manda ele anunciar o que havia sido feito. E a mulher samaritana? João 4,39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Vamos dar uma lidazinha rápida aqui, pulando alguns versículos sobre a história da mulher samaritana, só para você poder ter um vislumbre, né? Você ter uma ideia geral do que Jesus faz e do que essa mulher depois vai fazer por causa do que o poder da palavra fez na vida dela. Vamos dar uma olhadazinha em relação a isso? Acompanha comigo, João capítulo 4, versículo 7. Estou lendo na Almeida Revista Corrigida, que é a versão mais usada. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dai-me de beber. Ponto de contato. Para evangelizar, você tem que ter um ponto de contato. Você tem que iniciar uma conversa. E a melhor maneira de se iniciar uma conversa, às vezes, dependendo do contexto, é pedir um favor. Jesus pede um favor para aquela mulher: dai-me de beber. Ele estava num lugar onde havia um poço, aquela mulher foi tirar água, e o que Jesus faz? Para ver um ponto de contato, o início de uma conversa, Jesus pede um favor dentro daquilo que estava ali para ser realizado. Versículo 10, tá? Jesus respondendo, aí a mulher questiona: como é que sendo tu judeu, né? Eu estou pulando essa parte, os versículos que vão falar isso, como sendo tu judeu me pede de beber sendo eu samaritana? Aí Jesus responde, versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí a mulher vai questionar Jesus: como assim? Você não tem com que tirar água, o poço é fundo. Aí Jesus no versículo 13 diz, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando aqui de salvação. Só que a mulher está entendendo da água normal, a água material. Jesus não estava falando da água em si. Jesus estava falando da água como símbolo, no caso, ilustrando a salvação. Aí 15. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. A mulher pensou que Jesus estava falando de água a água. Jesus não estava falando desse tipo de água. Jesus estava falando da água que mata a sede da alma. A mulher estava pensando que Jesus estava falando da água que mata a sede do corpo. Jesus estava preocupado com a alma dela, não com a sede do corpo em si. É necessário beber água? É necessário. Mas não era dessa água que Jesus estava falando. Versículo 16. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Agora Jesus passa para um outro nível. Ele teve um ponto de contato com a mulher, pede um favor, houve uma conversa, chega um ponto aonde Jesus diz para ela: vai e chama teu marido. Aí a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí olha o que a mulher disse. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então agora ela já está reconhecendo Jesus. Primeiro ela reconheceu Jesus apenas como um judeu. Agora ela já está reconhecendo Jesus também como um profeta. Mas para poder receber a salvação, não bastava ela olhar Jesus como um profeta, alguém que tinha um dom para poder trazer à tona os acontecimentos da vida dela. Porque ela ter tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela, era uma coisa que era dela. Ela sabia e talvez alguém do contexto dela tinha esse entendimento. Mas Jesus, que era um desconhecido, não sabia. Então ela entende, ele é um profeta. Mas ela não tinha que ver Jesus apenas como um profeta. Ela precisava ver Jesus além disso. Versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus se revela. Jesus diz: eu sou eu que falo contigo.
Agora a mulher tem o entendimento que Jesus não é só o profeta. Jesus é o Messias. E ela tomou uma atitude. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então ela diz assim: ele é profeta, ele diz que ele é o Messias e ele tem dito tudo o que eu tenho feito. Não seria ele o Cristo? E aquela mulher anuncia para a cidade. Ela está sendo um canal de evangelização. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra de quem? Da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Ela disse que Jesus disse tudo o que ela tinha feito. E agora ela fala para os moradores da cidade. E os moradores, através do testemunho da vida dela, do que o Senhor estava fazendo na vida dela, ela fala isso para os moradores da cidade. E os moradores da cidade vêm ter com Jesus e creem. O que Jesus tem feito pela sua vida? Você pode testificar das maravilhas, da transformação? Quem sabe alguém que vivia no alcoolismo e não é mais um alcoólatra? Quem sabe alguém que vivia na prostituição? E aqui eu não estou falando de vender apenas o corpo, e sim está hoje com um ou com outra, e assim vai, entendeu? Relacionamentos curtíssimos, vivendo uma vida de prostituição, praticando pecados na área sexual, e hoje não está mais? Ou outro tipo de vida que você levava? Você tem como testificar da mudança? Aquela mulher, ela vai no seu convívio. Lembra que Jesus disse para os seus discípulos: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra? Jesus, inclusive, deu um exemplo de Samaria. Mas agora vamos ver aquela mulher. Aonde ela começa a evangelização? Na sua cidade. Simbolizando, para ela, no caso, o que era para o judeu Jerusalém, para ela era a cidade dela. O que era para o judeu Jerusalém, para o gadareno, era a cidade dele, a vizinhança dele. Você tem condição de fazer isso na sua vizinhança? Mas para isso você precisa de ter um testemunho. Você precisa ter uma vida que condiga com o evangelho. As pessoas te reconhecerem como a mulher lá no Antigo Testamento diz para o seu marido: reconheço que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. A sunamita de Sunem, Eliseu, o profeta, ele tinha algo que chamava a atenção dela. E aí, você pode fazer isso? Agora você vê uma mulher que teve contato com Jesus, ouviu as coisas de Jesus, ela já se sente mobilizada a falar do amor de Deus para outras, da transformação. Versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Aí quando chega no versículo 41, que tudo começa, Jesus começa onde? Com a mulher no poço, pedindo um favor. Olha do favor que Jesus pede, olha o que vai acontecer. Ele é recebido pela cidade, fica 2 dias na cidade. E olha o que o versículo 41 diz: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe o que significa? Que agora eles não estão mais baseados apenas no relato dela. Eles têm uma experiência deles com o Senhor. E é isso que Jesus quer fazer. Pessoas ouvirem através de nós o Evangelho, elas terem uma experiência própria com o Senhor e agora anunciarem sobre essa experiência para outras pessoas, através da palavra de Deus. É por isso que a igreja tem essa missão: falar do que Jesus tem feito na sua própria vida. O que Jesus tem feito na sua vida? Se a pessoa não tem vontade de evangelizar, é porque ela não tem o que falar. E se ela não tem o que falar, será que a vida dela está de acordo com o que a palavra de Deus está ensinando? Porque se ela não tem vontade de falar, de repente ela não se sente tendo uma experiência realmente de transformação, de mudança de vida. Então, quando você tem ciência de algo novo, você vivencia algo novo,
Quando a pessoa no seu dia a dia vai lá, de repente, compra alguma coisa nova, às vezes ele tem as pessoas do seu convívio que ele quer contar. Olha, adquiri isso, aquela alegria. Ou às vezes é uma data de aniversário, uma data festiva, ele quer contar. Ele quer contar, ele quer falar a pessoa. Quando ela recebe Jesus, quando a transformação está acontecendo, ela tem vontade de falar dessa transformação, para que outras pessoas desfrutem também dessa transformação. Não é bom você se sentir seguro? Não é bom você deitar a sua cabeça no travesseiro e saber que se você partir ali no momento que está dormindo, você vai estar com o Senhor para sempre? Não é bom você saber que se alguma coisa acontecer no seu dia a dia, você sabe que se partir você vai estar com o Senhor para sempre? Se for o caso, ele pode te livrar, mas pode chegar o seu momento, o meu momento, o momento de qualquer outra pessoa. Não é bom ter essa segurança de saber que vamos estar com o Senhor para sempre? Então precisamos falar desse amor para que outras pessoas também sintam a mesma coisa. Porque o mundo vive turbado, atribulado, sem direção. As pessoas estão desesperadas, desnorteadas. E nós temos a solução, que é Jesus, para anunciar para elas. Se elas vão aceitar ou não aceitar, isso já não é conosco. A nossa parte é proclamar, é falar, é nos usar como exemplo da mudança de vida. Paulo disse para aqueles que ele estava escrevendo na cidade de Corinto: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era testemunho de vida. Você pode ser testemunho de transformação de vida? Eu posso ser testemunho de transformação de vida? Então, evangelizar é algo sério. Uma mulher que foi evangelizada começa a evangelizar agora as pessoas da sua cidade. As portas se abrem na cidade através dela. Porque se Jesus chega na cidade, talvez eles não recebessem Jesus. Mas uma vez que alguém da cidade teve contato com Jesus, a porta abriu para que Jesus pudesse entrar. Às vezes na sua casa você diz assim: eu estou esperando meu marido aceitar Jesus. Quem sabe você está assistindo essa mensagem, ou você vai mandar para alguém que na casa as pessoas não são evangélicas e ela diga assim: eu estou esperando meu marido aceitar Jesus para que eu aceite também. Eu estou esperando minha esposa aceitar Jesus para que eu aceite também. Eu estou esperando meu filho aceitar Jesus para que eu aceite também. Tem que começar por alguém. E esse alguém é você. Deixa Jesus começar por você. E aí o restante da obra é feito. Jesus começa por aquela mulher. E daquela mulher a cidade vai sendo alcançada. Jesus começa por você e de você a sua família vai sendo alcançada. Lembra do carcereiro? De Atos capítulo 16? Aonde é dito para ele pergunta: o que eu faço? Aí é dito para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quer dizer então que automaticamente por ele crer a casa dele estava salva? Claro que não. Eles precisavam também ter contato com a palavra de Deus. Leia o restante do texto depois do versículo 31 de Atos 16 e você vai ver que os apóstolos Paulo e Silas, o Paulo e Silas, no caso, o apóstolo Paulo e Silas, vamos dizer assim, eles pregaram o evangelho também para a família do carcereiro e eles aceitaram Jesus. Na verdade, quando Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, Paulo está profetizando algo que vai acontecer, porque ele já sabe que a família vai ser salva, porque eles vão aceitar o evangelho. Deus deu a Paulo o entendimento que aquela família aceitaria o evangelho, mas elas precisava ser pregado o evangelho para elas. Mas começou por quem? Pelo carcereiro. Então tem que começar por alguém na sua casa. Eu creio em nome de Jesus que Jesus vai salvar a sua família. Eu creio. Jesus quer salvar a sua família, sim. Você pode acreditar nisso. Jesus quer salvar minha família, quer salvar minha família. Mas você precisa começar por alguém. E você precisa pregar a palavra mesmo, a Bíblia, falar do amor de Deus. E você também precisa pregar com a sua vida. Caso contrário, filhos, irmã, mãe, pai, esposo, esposa vão rejeitar Jesus porque não vão ver nada diferente na sua vida. Eles viram algo diferente na vida da samaritana. Eles viram algo diferente na vida do gadareno. Tem visto algo diferente na sua vida para você cumprir o ID de Jesus? Você está gostando do conteúdo dessa exposição de hoje? Então a primeira coisa, divulgue o canal. Porque quando você divulga o canal, outras pessoas têm contato. E o objetivo desse canal é levar o conhecimento da palavra de Deus para que pessoas aprendam e ensine outras pessoas que também vão ensinar outras pessoas. E assim sucessivamente continuamos a fazer o que Jesus mandou. E de ensinar e aguardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então eu estou aqui nessa responsabilidade de ensinar
Eu aprendi, eu preciso viver e eu estou ensinando para que você aprenda e você ensine outras pessoas. Paulo disse isso a Timóteo. Ensine homens idôneos, homens sérios, homens compromissados, para que esses ensinem a outros. Então, divulgue o canal para sua família, para sua igreja, na sua rede social. Pegue o link aí do canal, Pastor Mário Luna Oficial, né? YouTube, www.youtube.com/Pastor Mário Luna Oficial. Mande na sua rede social, no seu WhatsApp, para que outras pessoas participem do canal. Se você falar do canal que tem sido bênção para você, outras pessoas vão querer. A mulher samaritana não falou e outras pessoas não quiseram? O gadareno não teve oportunidade de falar e provavelmente outras pessoas quiseram? Faça a mesma coisa. Pessoas vão se alimentar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva se você ainda não se inscreveu, quem sabe você está assistindo hoje, mas não é inscrito, então se inscreva. Ative o sininho das notificações para que cada nova publicação você tenha contato. Pastor, estou na TV, não dá para fazer isso? Dá sim. Pega a câmera do seu celular, aponta aí para o QR Code e clica lá em se inscrever e ativar o sininho das notificações. E também não deixe de deixar o like. Deixa o like aí, é importante você fazer isso. 2. Como igreja, devemos cumprir a missão de evangelização. Vimos exemplos de evangelismo. Agora, como igreja, nós devemos cumprir a missão de evangelização. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a missão da igreja? Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus não nos chamou apenas para ser salvo. Jesus nos chamou também para levar a salvação para outras pessoas. Ou seja, mostrar o caminho da salvação. Eu não salvo, você não salva, mas nós podemos apontar o caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode apontar. Você é luz, você é sal. Como sal, você tem uma vida, um caráter transformado. Como luz, você tem boas obras, você anuncia o reino de Deus. Então você precisa mostrar para as pessoas. E olha aqui a igreja, ó, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho aqui no canal, inclusive, uma mensagem que fala sobre esses versículos. Se você quiser aprender mais o que significa geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, nós somos tudo isso. Mas com que objetivo? Para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor, o senhor tem isso no canal aqui? Tenho no canal. Basta você clicar. No caso aqui, você pode clicar em playlists, mesmo que você esteja no celular, tá? Você pode clicar em playlists, passar aí as playlists e você vai encontrar aí o Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro. Tá? E aí, uma vez que você encontre aqui na primeira carta de Pedro, você vai clicar, são 26 vídeos. Levei 6 meses, toda segunda-feira entrava um vídeo diferente, novo. São 26 vídeos. E aí você procura aí a parte que vai estar lá, de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vai ter lá essa mensagem. Você vai poder assistir essa mensagem, vai ser bênção para a sua vida. Por isso que eu digo, tem conteúdo aqui no canal? Tem. Tem conteúdo em outros lugares? Tem. Então você não tem desculpa para dizer assim: ah, eu não aprendi. Você tem como aprender para poder ensinar. Então, qual é o objetivo? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados para proclamar ao mundo as virtudes de Deus. Essas virtudes consistem na vida, morte e ressurreição de Jesus para a libertação e transformação do homem. Nós vamos falar do amor de Deus. Quer ver uma coisa? Se você for pregar o evangelho para determinadas pessoas que não tiveram ainda contato com o evangelho e dizer apenas para ele que Jesus salva e leva ele para o céu, como ela nunca ouviu falar do amor de Deus, ou pouco ouviu falar, para ela essas palavras não têm muito sentido. Então você tem que ter realmente ali uma oportunidade para mostrar para ela por que ela precisa de salvação. E para mostrar para ela por que ela precisa de salvação, você precisa entender um pouco sobre a história, né? Sobre a doutrina da salvação. Caso contrário, você não vai ter argumentação bíblica para poder explicar para ela. E aí é por isso que aqui no canal tem um vídeo sobre o panorama do resumo da doutrina da salvação. Você procura lá, tá bom? Eu já mostrei para você aqui, eu gosto de mostrar, para mostrar que tem a ferramenta para que você possa ajudar pessoas, para que você possa trabalhar no reino. É só você vir aqui em vídeo, ó.
Vai descendo aí, ó, esse azulzinho aqui, ó. Panorama do estudo da doutrina da salvação. Se você compreender essa parte, você tem como falar para as pessoas por que ela precisa de salvação. Porque a pessoa pode dizer assim, por que eu preciso de salvação? Eu sou filho de Deus desde que eu nasci. Esse vídeo, você assistindo aquele vídeo que eu mostrei lá, que eu vou deixar no final desse vídeo de hoje, eu vou deixar no final desse vídeo de hoje o panorama do resumo da doutrina da salvação, para que você possa assistir. Você vai ter argumentação para mostrar para ele que ele pensa algo que não é o que a Bíblia diz. Isso é importante. Por meio da própria vida e das próprias palavras, o cristão é uma testemunha do que Deus tem feito por ele, pela mediação de Cristo Jesus. Então, própria vida e próprias palavras. Você prega através das palavras, mas você também prega através do seu testemunho. É preciso, porém, entender que uma vida onde não há transformação poderá colocar impedimentos à proclamação das virtudes de Deus. Que as pessoas vão olhar e falar, que transformação tem? Nenhuma. 1 Pedro 3,15 diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor. Santificar a Cristo é viver de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. É viver numa vida de santificação, de obediência, para que as pessoas vejam realmente o que Cristo tem poder de fazer em nosso coração e estar sempre preparados para responder com mansidão, não com gritaria, não com arrogância e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você está preparado para falar do amor de Deus? Pessoal, por que você é crente? Você é fanático, você é louco. Podia estar passeando, curtindo, tá indo para a igreja, domingo, acorda de manhã em vez de dormir um pouco mais. Vai para a escola bíblica dominical, vai para a oração de manhã, depois vai para a escola bíblica. De tarde, em vez de dormir, tirar um sono, vai trabalhar na segunda-feira, vai para a evangelização. Você é maluco, você é maluca, você é fanático. Se você conhecer um pouco sobre a doutrina da salvação, sabendo quem você era e o que você é em Cristo agora, você tem como falar para essa pessoa. Ela vai olhar para você e contra a palavra de Deus não há argumento. E mesmo que ela venha questionar aquela palavra, o Espírito Santo vai poder usar aquela palavra para poder confrontá-la. E é assim que vai acontecendo o momento para que aquela pessoa um dia tenha a convicção de pecado, dos seus pecados, e reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Porque a palavra vai aquebrantando. Tem pessoas que, na palavra inicial, elas não aceitam Jesus. Mas aquilo vai, o Espírito Santo vai usar aquilo, a consciência, para poder falar na consciência dela. Até chegar o momento que ela vai falar, eu sou um pecador, eu preciso de transformação. Vai ter um momento da vida que ela vai estar passando, que ela vai estar passando por um momento de aperto, e o Espírito Santo usa a palavra que você evangelizou, e o seu testemunho de vida ela vai lembrar. Porque assim, se você nos momentos de dor, de tristeza, de luta, você se comporta ainda como um cristão, as pessoas estão te observando. E elas vão entender o seguinte, ele só consegue isso porque ele é um servo de Deus. Porque ele fala tanto que é o Senhor que lhe dá força, é o Senhor que lhe dá graça, é o Senhor que lhe sustenta. Eu quero também essa força, porque eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Você está entendendo? Por isso que nós somos luz. As pessoas olham para nossas vidas, para o nosso testemunho. E a luz que nós temos não é nossa, é o reflexo da luz de Cristo. Pedro conclama ao crente a reverência interior para com Cristo e a dedicação a Ele como Senhor, no sentido de sempre estarmos dispostos a defender a sua causa e a explicar o Evangelho a outros. Temos que estar sempre dispostos a isso. Assim sendo, devemos conhecer a palavra de Deus e a sua vontade. Se você não estuda a Bíblia, você não conhece a palavra de Deus. E você não conhece a vontade de Deus, a fim de testemunhar corretamente de Cristo e levar outras pessoas a Ele. Muitas pessoas acham que evangelismo é apenas botar um folheto na mão de alguém. A pessoa não entendeu nada. Então, preste atenção. Às vezes vai ser muito mais produtivo você, às vezes, falar com duas pessoas um pouco mais abrangente sobre o amor de Deus do que você botar folheto na mão de 10 pessoas só e ir embora. Pode surtir efeito aquele folheto? Pode, na mão de alguém que já teve contato de alguma maneira com a palavra de Deus e o Senhor usou aquela palavra que está naquele folheto, naquele momento, para acabar de completar a obra, para convencer ele dos seus pecados. Mas muitas daquelas pessoas podem não estar naquele estágio ainda.
e aí o coração ainda está endurecido, aquele folheto não vai fazer nenhum efeito, às vezes elas nem vão ler o folheto. Então elas precisam o quê? Ter ali um momento de explicação. E como é que você vai explicar se você não entende? Então você precisa o quê? Entender. Você precisa estudar. Porque aí você vai falar com base. E aí você vai saber o que você está falando. Por isso Jesus deu treinamento para os seus discípulos. Para que quando eles fossem fazer a missão, eles soubessem o que falar. 3. Como igreja devemos estar prontos para sofrer ao cumprirmos a missão. Que é isso, pastor Mário Luna? Sofrer, sim. Quem vai fazer a obra do Senhor tem que estar disposto a sofrer. Porque vai sofrer. Os apóstolos anunciaram o evangelho e sofrem por causa disso. Atos 5, 40 e 41. Já não estava mais Jesus com eles. Olha o que acontece. E concordaram com ele. Gamaliel deu ali uma palavra. Você tem que ler o texto todo para você compreender. Mas Gamaliel dá uma palavra. Eles tinham sido presos ali, alguns apóstolos. E chamando os apóstolos e tendo açoitado, bateram neles. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho dos judeus, que tinham mandado bater neles, regozijando, eles estavam alegres de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Tudo isso baseado lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz que, assim como perseguiram os profetas que vieram antes deles, perseguiriam eles. E diz para eles alegrar e regozijai. E aí eles se alegram. Porque se eles estão sofrendo por causa de fazer a obra de Deus, eles estão no caminho certo. Tem muito cristão que está desolado, chateado, aborrecido, porque está sendo perseguido por estar fazendo a vontade de Deus. Não por estar fazendo coisa errada. Não por estar cometendo coisas erradas, mas sim por fazer a vontade de Deus. Está chateado. Ei, isso faz parte da vida cristã. Se prepara. Peça a Deus graça, que isso vai acontecer. Neemias, quando se propôs a ir reconstruir muros, ele precisou estar preparado para a oposição, para a afronta, para a calúnia, para o escárnio, para mentiras. Ele teve que se preparar para tudo isso, senão ele não realizaria a obra. Se você pensa que ser cristão vai ter uma vida fácil, não vai ter oposição, então não é o cristianismo da Bíblia que você está vivendo. Então você não está vivendo de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Porque o mundo sempre vai se opor à luz. As trevas sempre vão se opor à luz. A luz incomoda. A vida cristã vai incomodar aqueles que não vivem a vida cristã. Porque passa a ter uma comparação. Olha como aquele cristão vive e olha como aquele outro vive. E aquilo incomoda o outro que não tem Cristo. Então, vai haver perseguição. Pastor, mas às vezes a perseguição está no meio dos próprios cristãos. Aí tem a ver com aqueles que não têm um amadurecimento. Aqueles que são carnais. Aqueles que não estão se deixando transformar pela palavra de Deus. Então, não pense que cumprir a missão não vai trazer sofrimento. Vai trazer. Olha os apóstolos apanhando. Apanharam. Você já apanhou por causa do amor de Deus? Você já apanhou? Porque eles apanharam. Muitos deles apanharam. Morreram como Marte. Crucificado, degolado. Diversas maneiras. Apedrejados. E você está aí. Então, não pense que você é um coitado ou uma coitada, eu sou um coitado. Não. Paulo anuncia corajosamente o evangelho e sofre muito por isso. Fazer a missão de Deus, cumprir a missão de Deus, evangelizando, ensinando, sendo o que você estiver fazendo para o reino, dentro do teu chamado que Deus te deu, não o chamado seu, que você quer ser, mas o que Deus te chamou para ser, você vai passar por dificuldade. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28 diz assim, olha o que Paulo diz sobre a vida dele, um resumão. São ministros de Cristo, fala como fora de mim. E eu ainda mais em trabalhos, em mais açoites, Paulo apanhou, muito mais do que ele em prisões, Paulo foi preso, em perigo de morte, Paulo correu perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Alguns estudiosos dizem que Paulo recebeu uma soma de 195 açoites. Ou seja, não podia passar de 40 açoites. Então eles davam 39.
39 vezes 5, 195 açoites, que é 5 quarentenas de açoite. Menos 1 poderia ser 199 ou poderia ser 195. Acreditamos mais em 195. Mas independente de 199 ou 195, o apóstolo Paulo apanhou. 3 vezes fui açoitado com varas, mais isso. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, tudo por fazer a obra de Deus. 1 noite e 1 dia passei no abismo, no relento, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Tudo isso Paulo viveu. Ele abandonou a obra? Não. Ele parou? Não. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Fome e sede, Paulo sentiu fome e sede. Em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Paulo está falando isso para enaltecer? Não. Ele está falando do que ele padeceu por causa do amor de Cristo. Serve como exemplo. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então tinha preocupação dentro e problemas fora. Então, cumprir a missão de Jesus implica em sofrimento. Todos que quiserem servir ao Senhor piamente padecerão perseguições. 1 Timóteo fala sobre isso. E aí eu tô aqui achando que não, que vai ser uma vida de mar de rosa. Não funciona dessa forma. Ah, então é por isso que eu não vou fazer a obra, porque eu não quero passar luta, pastor. Então você não cumpre o mandato de Deus. Ide. Temos que fazer a obra do Senhor, realizar a obra. Preste atenção, quando essa caneta foi inventada, alguém inventou a caneta, a primeira caneta, ela foi inventada com um propósito. Qual é o propósito? Escrever. Quando Deus criou você e eu, Ele nos criou para um propósito. Se você não for usado dentro do propósito que Deus te criou, você vai se sentir sempre infeliz, frustrado e você não vai achar valor na vida. Você vai achar que a vida não tem sentido, porque você não está fazendo aquilo que Deus te criou para fazer. E Deus te criou com um objetivo específico. É claro, todos fomos criados para adorar, para servi-lo, reconhecê-lo, sim, mas trabalhar também para Ele em determinada posição. Eu, por exemplo, fui chamado dentro da área do ensino. Quando eu estou ensinando, eu me sinto realizado, eu me sinto contente. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que Deus me criou para fazer. Talvez se eu estivesse fazendo uma outra coisa, talvez não, se eu estivesse fazendo uma outra coisa dentro da obra do Senhor, posso fazer por uma necessidade? Posso, mas não posso viver para aquilo. Porque se eu viver para aquilo, eu não vou estar fazendo aquilo que realmente Deus me chamou para fazer. Eu tenho consciência que Deus me deu o ministério de ensino. Eu tenho consciência que Efésios capítulo 4, versículo 11, que uns foram chamados para pastores e mestres ou pastores e doutores. Eu tenho consciência que eu estou embutido ali, incluído ali dentro. Agora, tem pessoas que foram chamadas para o ministério de evangelista. A vida dele tem a ver com ir, mas eu não estou falando. Pregar o evangelho é para todos, mas existem pessoas que especificamente a vida dele está em volta disso. Então ele organiza trabalhos de evangelização, cruzadas, ele vai em lugares distantes. Isso é o ministério da vida daquela pessoa. Já não seria o meu caso. Então você precisa viver para o chamado de Deus. Caso contrário, você vai viver uma vida sem alegria. Paulo estava ali, fazendo a obra do Senhor. 4. Evangelizar é uma missão sublime. Pastor, mas tem sofrimento? Mas é sublime, presta atenção. 1 Coríntios 3,9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo diz à igreja em Corinto que eles eram cooperadores de Deus. Estavam cooperando na obra de Deus. Estavam cooperando com Deus. Deus, através deles, estava realizando a obra. Ser cooperador de Deus, irmãos, é uma coisa linda. Porque Deus poderia trazer para cooperar com a sua obra os anjos. Os anjos estarem aí fazendo a evangelização. Mas quem Deus permite fazer esse trabalho? A obra dele, anunciar o evangelho. Nós fomos chamados para isso. Então nós somos cooperadores de Deus. Isso é um privilégio. Um ser que não precisa de nada. Autoexistente. Ele é tudo. Ele não tem tudo, ele é tudo. Tem todo o poder. Toma as decisões que quiser.
é onisciente, onipotente, onipresente e nos permite ser cooperadores dele. Não é uma missão sublime? Ah, é uma missão sublime. Porque ele nos permite. Quem sou eu? Eu, Mário Luna, condenado à eternidade sem Deus, esperando a sentença final, a execução da sentença final. Por causa do pecado, morte espiritual. Eu estava morto em pecados e delitos e pecados, Efésios 2:1. No momento que eu partisse, esperaria o juízo final, seguiria para a condenação eterna. Aí, através da palavra de Deus, do Evangelho, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e através das boas novas de salvação eu sou alcançado. E hoje eu estou aqui, trabalhando no reino, ensinando pessoas a palavra do Senhor, vivendo esta palavra. É uma missão sublime, irmão. Eu estava condenado. Quando você entende quem você era e para onde você ia e o que você é hoje, você dá glórias a Deus. Isso faz com que você não venha se encher de orgulho, de soberba, olhando para pessoas e achando que é melhor do que eles. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Ah, pastor, mas o senhor é um pastor. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, eu sou simplesmente o servo do Senhor. Eu gosto muito de usar esse termo, simplesmente o servo do Senhor. Quem me conhece no meu dia a dia sabe do que eu estou falando. Não tem esse negócio, é pastor, mas o senhor tem conhecimento. Conhecimento que nós vamos estudando pela graça de Deus e o Senhor vai nos dando. Mas isso não me torna mais importante do que ninguém. O céu que Deus preparou, a vida eterna que Deus preparou, é para todos aqueles que aceitarem Jesus. Eu não tenho uma vida eterna VIP, enquanto o outro tem uma vida eterna VIP mais não sei o quê. Não, é vida eterna. É salvação. Agora, temos trabalhos a realizar de acordo com o chamado de Deus. Realize o que Deus te chamou para fazer. Eu estou realizando o que Deus me chamou para fazer e pedindo a Ele para me ajudar a realizar mais ainda. Porque eu não sou perfeito, como você também não é. Então é uma missão sublime. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E Deus roga através de nós, através da nossa boca. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa mensagem. Venham se reconciliar com Deus. Quando você fala para alguém sobre Jesus, você está chamando ele para se reconciliar com Deus. Porque o ser humano sem Cristo é inimigo de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Está indo rumo à condenação eterna. Já que você não está mais indo rumo à condenação eterna, mostre o caminho da salvação para as pessoas. Aponte o caminho da salvação para as pessoas. Não haja como alguém egoísta que só quer para você, para sua família, para quem você gosta. Ao ponto de dizer, fulano quer nada com Deus e vai para o inferno mesmo. Não faz isso não. É uma alma que ali está, que precisa de compaixão, de misericórdia. Imagine se Deus tivesse tratado você da forma que você às vezes pensa sobre os outros. Mas Deus usou de compaixão para você, para mim. Tenha compaixão. Romanos 10, 13 a 15. Olha o que esse texto diz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que eles vão invocar alguém que eles não conhecem? E como crerão naquele que não ouviram? Ninguém pregou. Ninguém falou de Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Jesus enviou, ide! Ide! Mas primeiro ele prepara, primeiro ele treina, primeiro ele ensina. Muita gente não sabe o que falar, porque não foi preparado, não foi treinado, precisa ser treinado. A igreja nunca precisou se aplicar tanto à questão de aprender a palavra de Deus, como nos dias de hoje. Estamos sendo bombardeados de todos os lados. A sutileza dos ataques do adversário, que inclusive é o tema do próximo trimestre da nossa lição da EBD, que eu vou colocar aqui no canal também já, um panorama sobre esse novo trimestre, o terceiro trimestre de 2022. E a igreja precisa de quê? De ser treinada com a palavra. Se ela não for treinada com a palavra, muitos crentes vão sucumbindo, vão desistindo, vão se amoldando ao mundo, vão aceitando as regras do mundo.
Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja em si não vai ser extinta, é verdade. Mas muitos que fazem parte da igreja poderão desistir, naufragar na fé por falta de entendimento, de conhecimento da palavra de Deus, devido aos ataques. Então, aprenda, cumpra a missão. Missão sublime, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não se alegra com a salvação que você recebeu? Então leve essa salvação a alguém que também precisa. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas obras. As pessoas precisam ouvir o amor de Deus, a palavra de Deus. As pessoas precisam ter contato com o Evangelho de Deus. Leve o Evangelho. Fale do amor de Cristo. Você gostou do conteúdo dessa exposição de hoje? Então divulgue o canal. Ao divulgar o canal, você está cumprindo também uma parte dessa missão, porque esse canal tem o objetivo de levar conhecimento de Deus para as vidas. Quem sabe tem coisas que você não sabe como explicar. Aqui no canal tem sido explicado também, ou em outros lugares é explicado. Então você está contribuindo para o conhecimento sobre Deus. Então divulgue o canal, sua família, os irmãos da sua igreja, as pessoas da sua rede social, no seu WhatsApp. Compartilhe esse vídeo de hoje, mas não só o vídeo. Divulgue o canal. Se inscreva no canal, você é inscrito? Ative o sininho das notificações. Tá na TV? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Deixa o like desse vídeo. Diga de que lugar você está assistindo. Deixa um comentário sobre o que você aprendeu nessa mensagem de hoje. Não deixe de fazer isso, tá? E deixa eu falar mais uma vez aqui para você com a conclusão. Você entendeu que cumprir a missão de evangelização é uma ordem que está sobre nossa responsabilidade como igreja? Você entendeu isso? Entendeu? Você não recebeu salvação? Então leve. Os discípulos fizeram a parte deles. Os discípulos. Outros continuaram. E o evangelho chegou a nós. Agora é a nossa vez. O evangelho foi passando. E chegou até nós. Vamos parar? Vamos reter o evangelho pra gente? Não, o evangelho não é para ser retido. O evangelho é para ser proclamado, falado, anunciado. Através da pregação e através do testemunho de vida, transformação de vida. Lembre-se disso. Saia hoje daqui dessa mensagem pensando nisso. Eu preciso aprender a cada dia para falar do amor de Deus para vidas. Aproveitar as oportunidades. Jesus aproveita a oportunidade no poço lá para falar da salvação com aquela mulher. Ele tem um ponto de contato com ela através de pedir um favor para aquela mulher. Dali começa uma conversa e ele pode falar do amor de Deus, do amor dele, né? Da salvação nele para aquela mulher. Então faça algo parecido. Fale do amor de Deus para as pessoas. Crie uma situação para que você consiga, né? Você pode usar uma estratégia para conseguir abordar alguém e falar do amor. Às vezes você não vai conseguir falar logo na primeira conversa, mas você vai conversando e mediante ali a pessoa te dando atenção, você vai ter um momento que você vai poder falar do amor de Deus. Tem pessoas que você não consegue falar do amor de Deus para elas no primeiro contato. Você precisa ganhar uma confiança daquela pessoa para que só depois você possa ter ali um momento para falar do amor de Deus. Deus te dará estratégias. Deixa eu falar para você mais uma vez sobre a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Ela vai se iniciar no dia 5 de junho de 2022. O primeiro vídeo vai ser publicado às 13 horas e todo domingo a partir do dia 5, dia 12, dia 19, dia 26 de junho, dia 3 de julho e dia 10 de julho terão vídeos que serão ali cada um na sua parte e a última parte será no dia 10 de julho de 2022. Os vídeos são publicados aqui no canal a partir das 13 horas. Anuncie esse evento. A primeira parte da palestra é Compromisso no Casamento. Sabemos o que é isso? Dia 5/6 de 2022, às 13 horas, está liberado a primeira parte da palestra. Se você está assistindo esse vídeo hoje, depois dessa data, você pode voltar aí no canal e procurar que você vai achar essas palestras já gravadas, tá? Agora, se você está assistindo antes da data, aguarde, divulgue, fale. Terão assuntos importantíssimos. Compromisso do casal,
papel da esposa, papel do marido, a vida sexual do casal, comunicação do casal e colheita do casal. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Senhor, nos ajuda a evangelizar, a falar do Teu amor, a aproveitar as oportunidades para levar, Senhor, proclamar a Tua palavra. Senhor querido, nos ajuda, Senhor. Senhor, nos conscientiza a nos prepararmos para falar da razão da nossa fé. Não nos deixa, Senhor, mudos. Não nos deixa ser omissos. Não nos deixa passar vidas ao nosso lado, sem sequer falarmos do Senhor que salva, do Senhor que transforma, do Senhor que muda. Nos ajuda a cumprir a nossa missão, Senhor, aqui na terra, como igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Estou deixando aqui panorama da salvação, panorama do resumo da doutrina da salvação. Assista esse vídeo aqui que vai ser edificante para a sua vida em nome de Jesus. E até o próximo Expondo as Escrituras.